Efésios capítulo 5. Nós estamos entrando dentro da exposição da carta de Paulo aos Efésios, nesta nova sessão, capítulo 5, a partir do verso 3. E daqui a pouco estaremos lendo dois desses versículos, ou alguns de 3 ao 7, mas vamos nos concentrar em dois destes versículos nesta noite. Mas antes da leitura, deixe eu colocar algo à luz daquilo que nós temos observado e que o texto já nos apresenta. O meio e a forma mais eficientes na promoção de mudança no pensamento e da reação a algo moral em nosso país, eu vou repetir, o meio e a forma mais eficientes na promoção de mudança do pensamento e de reação a algo moral em nosso país tem sido o humor. É por meio do humor que temos percebido, e se você já atentou para isso há uma boa quantidade de anos, é através do humor algo tão aparentemente agradável, desejável até. É através do humor que as pessoas incutem pensamentos, raciocínios, com o objetivo, é algo que parece que tem se demonstrado ao longo dos anos, algo planejado, algo pensado. Aquilo que tem o propósito de mudar a cabeça das pessoas. Uma dessas mudanças ocorridas em nosso país foi e pode ser exemplificado através do humor, é a questão sobre a homossexualidade. Algumas formas difíceis ou diversas de imoralidade e até mesmo a corrupção. Não sei se você já atentou para isso há uma boa quantidade de anos, principalmente até alguns anos atrás, aonde se dizia que o humor era mais num tom familiar, menos agressivo, menos apelativo, como nos dias de hoje. Mas até neste tempo, aonde se dizia que era menos apelativo, foi exatamente durante esse tempo que se começou a colocar personagens e certas piadas e brincadeiras, sempre num tom engraçado, fazendo as pessoas mudarem a sua reação à questão da homossexualidade. Fazendo as pessoas mudarem ou a forma de enxergar a corrupção de uma maneira levando as pessoas a enxergar isso como aceitável, como comum. Em muito isto se deu através do humor. Muito bem, deixa eu lhe fazer uma pergunta e vamos já para o texto. Costumeiramente, o que sai de sua boca edifica ou causa embaraço, mesmo soando engraçado? Muita gente, e Paulo vai abordar isso, entende que o engraçado ou o ser engraçado, o levar as pessoas a rir, seja um método eficiente, à luz do que eu acabei de mencionar, do humor, ou dos programas de humor, porque é como se fosse permissível fazer e falar aquilo, já que as pessoas estão sorrindo. Já que elas levaram numa boa. E todo mundo tende a entender
a reagir, compreendendo que se alguém sorriu, ela aceitou. Infelizmente, isso tem sido muito comum em nosso meio. E eu estou generalizando, estou indo além desta igreja, além da nossa particular realidade. Muito bem, vamos lá. Eu quero falar sobre o distanciamento da imoralidade. Este é o tema principal da mensagem neste domingo e nas próximas mensagens pregadas, aonde vamos desenvolver alguns temas. O distanciamento da imoralidade. Efésios 5, abra sua Bíblia aí, acompanhe a leitura, eu vou ler do verso 3 ao verso 7. Efésios 5, 3 a 7. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Então, queremos falar sobre o distanciamento da imoralidade e mostrar que o viver do Evangelho depende do afastamento do pecado, ou podemos colocar isso de uma outra maneira. O viver no Evangelho afasta as pessoas do pecado. Não é só dependente desse afastamento, como o faz, executa isto na vida das pessoas. Pois bem, desde o capítulo 4, o apóstolo Paulo demonstra em diversas áreas comuns da vida como viver em coerência com a vocação recebida pela salvação em Cristo Jesus. É isso que ele está fazendo a partir do capítulo 4 até o fim da carta aos Efésios. Ele já tratou, e nós aqui, consequentemente, já vimos, já tratou do viver na igreja local quanto ao servir, assim como também quanto à relação com os irmãos. Ele já tratou sobre isso. Quanto ao servir, a sua possibilidade, nós vimos, se dá pela capacitação fornecida por Deus, os dons espirituais, e pela participação de todos os membros. Participação de todas as pessoas que foram alcançadas pelo Senhor e receberam capacitação divina. E ao acontecer esta fórmula estabelecida por Deus, Paulo nos ensina que a igreja é edificada. Quer dizer, todos são edificados. Certo? Agora, quanto aos relacionamentos, nós aprendemos que temos de desenvolver ou de aprender a consideração ao próximo, entendendo que assim nós vamos considerar o próprio Senhor, aprendendo a ser como Cristo. Quanto mais próximos do Senhor, nós vimos isso na última mensagem, mais nos doamos como Ele o fez. Mais seguiremos o seu exemplo. Mais nos desprenderemos de nós mesmos e nos voltaremos para as pessoas. Pois bem, agora, a partir desta sessão, Paulo trata sobre como viver esta coerência com a vocação recebida na relação com o não salvo. A partir de agora, ele vai tratar sobre isso até o verso 21. Como aquele que não é igreja e, portanto, não entende a vida como vocação, como que ele lidar conosco e como nós devemos lidar com essas pessoas. Como deve ser o relacionamento com aqueles que não são igreja, que não estão na igreja. Não se preocupe com o ar, não. Deixa
para lá, vamos prestar atenção aqui. Esta sessão, ela vai, como eu disse, do verso 3, você tem a sua Bíblia aí, pode dar uma olhada, e vai até o verso 21, ok? Então, o que nós estamos iniciando hoje, vai do 3 até o 21. Mas para facilitar o aprendizado, seguindo o raciocínio do autor, eu fiz uma divisão e eu quero começar a considerar a primeira parte desta divisão. A primeira divisão está no texto que nós lemos hoje, nos versos 3 a 7. E esses versos nós vamos considerar nesta e nas próximas mensagens. Então, em qualquer momento, agora olhando para o conteúdo, em qualquer momento que vislumbramos a relação da igreja com a sociedade, com aquele que não é do Senhor, com aquele que não é salvo, portanto, com aquele que não tem a vocação recebida pelo Senhor, nós sabemos que a ação evangelística estará presente. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso porque isto faz parte da missão da igreja. Isto faz parte do propósito da igreja. Quando nós consideramos o propósito desta igreja, nós dizemos que esta igreja, a Igreja Batista de Cachoeirinha, existe para adorar a Deus, servindo por meio da evangelização, do discipulado e do louvor. Veja, logo a primeira, até por uma questão de ordem, na sequência, na progressão da tarefa ou do propósito, nós temos a evangelização. Então, não tem como deixar de considerar a evangelização na relação com a sociedade. Não tem como. Alguém hoje me perguntou sobre aconselhamento a algumas pessoas, essa pergunta sempre acontece, e aí me perguntaram, o senhor faz aconselhamento com alguém que não é da igreja, não é crente? Claro, óbvio, mas eu sempre chamo a atenção da pessoa, porque é preciso compreender isso, eu sempre chamo a atenção para um ponto, uma questão fundamental. O aconselhamento com aquele que não é do Senhor, o aconselhamento que fazemos, já que ele tem as Escrituras como referência, para aquele que não é salvo, vai como aconselhamento até um ponto, e um ponto bem pequeno. Por quê? Porque a partir desse ponto não tem como o aconselhamento não ser transformado em evangelização. Porque se aquilo que nós oferecemos como conselho, ou como referência para o conselho, é o Senhor e vem das Escrituras, isto não fará sentido para quem não compreende. Isto não fará sentido para quem não tem as Escrituras como referência para a sua vida, como manual para a sua vida. Então, o aconselhamento para o descrente, ele acaba obrigatoriamente se tornando em evangelização. Porque o tempo todo nós vamos apresentar princípios e vamos apontar para a razão do princípio, que é o Senhor. Se a pessoa não tem o Senhor, não tem Deus como seu Senhor, e ela não considera os princípios revelados nas Escrituras, esse aconselhamento não terá o mínimo sentido para a pessoa. Então, nós sabemos que na relação com a sociedade, a ação evangelística estará presente. E nós veremos que Paulo também a considera. Quando ele trata acerca da relação da igreja, da relação do salvo com o que não é salvo, nós vamos perceber no conjunto de seu texto que ele também considera isso. Mas ele inicia sua exortação enfatizando o cuidado para com o pecado. É assim que ele começa. Ele não começa falando da evangelização. Ele começa falando do cuidado
que devemos ter para com o pecado. A atenção para não sermos afetados negativamente pelo sistema, como ele vem já desenvolvendo em sua carta. Então, eu quero ver a ênfase que ele dá. Como eu disse, esta é uma mensagem de um tema que será pregado em algumas vezes. Então, eu quero hoje, falando sobre o distanciamento da imoralidade, considerar só o primeiro ponto. Desapegando-se do inconveniente. É o que Paulo apresenta em primeiro lugar. Como que nós nos distanciamos da imoralidade? Versos 3 e 4, nós vamos nos concentrar nesses. Ele diz que nós fazemos desapegando-se do inconveniente. Então, vamos olhar novamente versos 3 e 4. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Paulo apresenta um contraste terrível entre o que é imoral e santo. E ele está fazendo num tom terrível mesmo. Não somos nós tentando adjetivar o que ele apresenta. É ele apresentando desta forma e nós percebendo a realidade do que ele escreveu. Então ele apresenta esse contraste. E ele mostra que seria o imoral é comum aos que não são santos e que jamais deveria ser aceitável aos que foram alcançados pela salvação. O texto permite ter a impressão, e nós temos esta impressão, de tolerância por parte de alguns na igreja, possivelmente. Algo expressado por Paulo como inadmissível, mas parece nos dar a impressão de que algumas pessoas, no contexto em que Paulo escrevia, ou na igreja que Paulo tinha em mente, em sua referência, que ele escrevia, já que ele escreveu para as igrejas na Ásia Menor, na pluralidade de igrejas ali, a impressão que nós temos é que havia, e ele sabia de pessoas, de algumas pessoas, em algum lugar, que toleravam isso, que viam esta proximidade como algo comum, algo normal. Os vícios egocêntricos na conduta e na fala, os versos 3 e 4, são o oposto do amor abnegado, mencionado nos versos 1 e 2, que nós pregamos na última vez. Olha só, se você ler, vamos fazer essa dinâmica, se a gente ler o que nós acabamos de ler, nós começamos a ler a partir do verso 3, mas se você ler o verso 1 e segue até o 4, você vê o contraste que ele apresenta. Olha só, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Nós somos exortados biblicamente, e nós consideramos isso também, já na última mensagem, a guardar o coração do que é maléfico e a aprender a doar-nos ao próximo numa perspectiva de amor, beneficiando o outro, à semelhança do cuidado de Deus para conosco. Pois bem,
quando nós olhamos o que Paulo escreve, o que Paulo diz a partir do verso 3, nós começamos a perceber esse contraste daquilo que seria o ideal para nós. Uma vez que esses vícios que são colocados aqui retratam egoísmo e despreocupação para com os outros, como veremos, o salvo não deve sequer aceitar a sugestão desses pecados em sua vida. É o que Paulo está dizendo. Porque estas coisas apontam para si mesmo, obrigatoriamente para satisfação pessoal. E para que isso aconteça, há uma necessidade real de desconsiderar a outra pessoa, seja esta quem for, nessa relação de imoralidade, seja através da ação ou da fala. Nós não podemos, para que isso aconteça, enxergar a pessoa da forma como o Senhor enxerga, ou da forma como Ele nos ensina a enxergar, considerando a realidade ou a vida a partir dela, pensando no benefício dela, pensando na edificação dela, pensando na relação dessa pessoa com Deus. Se pensarmos desta forma, nós não vamos executar o pecado com determinadas pessoas. Quando nos envolvemos em pecado com outras pessoas, de imoralidade de todos os níveis, nós estamos pensando não na pessoa, mas estamos pensando em nós, na satisfação do desejo do nosso coração, daquilo que foi plantado pela natureza pecaminosa. Imoralidade sexual, qualquer tipo de impureza e cobiça, é o que Paulo apresenta no verso 3. São impróprios para os santos, literalmente não deve sequer, como ele diz, ser mencionados. Nem mencionados, muito menos abraçados, experimentados. Há traduções que apresentam o que o verso 3 aqui coloca como conduta obscena, promiscuidade e luxúria, sugerindo um certo vício sexual, e esse vício como aquilo que une estes termos, une estas coisas. Nós podemos até aceitar a ideia de vícios sexuais, considerando a realidade em que vivia a sociedade, e em que vive a sociedade hoje. Mas já que esta carta foi escrita para um povo naquele tempo, temos que partir da consideração da existência daquele tempo. E a imoralidade se fazia presente. Inclusive, eu vou observar isso em forma cultual. O que não é tão comum hoje em dia, pelo menos no formato que era. Eu vou apresentar uma outra forma para os dias de hoje. Nós podemos, então, aceitar esta ideia pela imoralidade que acontecia na sociedade, inclusive a religiosa naqueles dias. Porém, eu creio que isto vá além da questão sexual, ecoando a forma de como os ímpios vivem. Como Paulo disse aí do lado, relembrando que ele já escrevera, capítulo 4, versos 17 a 19, ele diz: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então perceba que ele já havia falado isso. Esta é a dinâmica da vida daqueles que não estão no Senhor, movidos pelo orgulho, movido pela vaidade de seus próprios pensamentos, pela inutilidade de seus próprios pensamentos,
as consequências são estas. São movidos, no final das contas, à ignorância, à impaciência, estamos aqui lembrando os passos, ao desamor, que é o completo desapego para com os outros, e a consequência final, ou a conclusão, é a dissolução, insensibilidade. Como ele termina dizendo, insensibilidade para com avidez cometerem toda sorte de impurezas. Quer dizer, desconsiderar por completo toda a realidade sua e do outro, simplesmente para alimentar o desejo do seu coração. Mas é incrível como o pecado sexual é retratado como uma característica primordial de uma vida alienada da vontade de Deus. É impressionante como as Escrituras apresentam desta forma. Basta, como exemplo, além do que nós estamos dando, e eu vou apresentar isso, observar o perfil que Paulo expôs da humanidade em sua rebeldia ao Criador, no capítulo 1 de Romanos. Abra sua Bíblia em Romanos 1, eu vou ler só alguns versos. Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. Olha só como que Paulo retrata a humanidade rebelde ao Criador. Olha as características, olha o que acontece com ela. Então, verso 18, Romanos 1, verso 18, a ira de Deus, o juízo de Deus, se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E aí, olha o verso 24, eu vou pegar só a parte que ele está falando desta realidade. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. É juízo. Percebe? A imundície aqui está apresentada como juízo, como resultado de rebeldia. Então, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Verso 26, por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E olha a lista: cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamação, calúnia, aborrecimento de Deus, insolência, soberba, presunção, invenção de males, desobediência aos pais, sem afeição natural e sem misericórdia. Percebe o retrato da rebeldia ao Senhor, da proximidade com o pecado? Porque aqui nós temos este retrato. O distanciamento de Deus conduz à realidade, à amizade, à proximidade com o pecado. Ou a proximidade com o pecado redunda em distanciamento de Deus. Mas olha como ele apresenta isso. Ele apresenta a homossexualidade como resultado de juízo. Juízo por causa da rebeldia. E ele afirma ainda que por ignorarem a Deus, Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas
inconvenientes. É o que nós estamos vendo aqui em Efésios, voltando para Efésios. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o mecanismo para a contaminação da alma é terrivelmente bem elaborado. O sexo ligado à ganância, somado à insensibilidade do ganancioso a Deus, a insensibilidade dele para com Deus e para com as pessoas, dá à pessoa licença sexual para um padrão cultico, um padrão de culto. E então, completamente desprovido de padrão moral, as pessoas acham que agradam a Deus ou que ele não se importa com a imoralidade sexual. Era exatamente o que acontecia naquele tempo, lá em Éfeso, uma das cidades, em Corinto e outras cidades daquele tempo, era exatamente o que acontecia em alguns templos com as prostitutas ou os prostitutos cultuais naquela época. Chegava a tal insensibilidade, a tal distanciamento da razão, da moralidade, que as pessoas acreditavam que poderiam adorar a Deus, ao seu Deus, através da relação sexual, daquilo que é imoral. Quando nós somos informados dessa prática cultual, nós normalmente meneamos a cabeça, apresentando completa discordância, entendendo ser um absurdo acreditar que por meio da imoralidade nós podemos cultuar. Não é verdade? Saber que as pessoas faziam isso, a gente balança a cabeça e diz, como que pode? Que coisa incrível, que coisa absurda. Não dá nem para imaginar isso. Mas deixe-me ressaltar algo para vocês. Há muitos crentes nas igrejas que continuam a cultuar por meio da mesma prática. Não, eles não cultuam conscientemente a Deus. Não agem, não praticam a imoralidade sexual da mesma forma que as prostitutas e os prostitutos cultuais daquela época. Não, eles não chegam a tanto, mas eles cultuam a si próprios, satisfazendo o desejo do seu coração, mesmo sabendo ser pecado, mesmo sabendo que desagradam e desonram ao santo. Eles continuam fazendo. Isso é culto. Só que não é a Deus. É a si mesmo. Sabe que é um absurdo. Sabem que Deus não se agrada. Sabe, inclusive, que trará consequências, não só para a sua vida, mas para a vida da outra pessoa. E é incrível como as pessoas ignoram o outro quando cometem a imoralidade. Mas ainda continuam a fazer. Então o formato muda, o endereço muda, o endereço de culto, a referência do culto muda, mas ela continua em nossos dias para muitas pessoas. Tais vícios não deveriam, como Paulo diz, sequer ser nomeados entre os santos. É o que ele está dizendo. Nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. E eu quero dizer que a proibição de nomear aqui, dada no verso 3,
não impede a identificação e a exposição de sua realidade. Tal nomeação é consistente com o chamado para expor as obras das trevas que o apóstolo Paulo, mais adiante, exortará. Aí mesmo no capítulo 5, nós vamos chegar a isso. Veja o versículo 11. Olha o verso 11. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então, lá na frente, e nós chegaremos lá, se o Senhor permitir, ele diz para aquele que é salvo, aquele que tem a vocação de ser igreja, ele diz, não se aproxime disso, não conviva com isso, não se assente na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, identifique isso e reprove. Ele não está dizendo seja omisso, quando ele diz, nem se nomeie entre vós. Não pode haver contradição entre a ordem para expor, no verso 11, e a observação de que há coisas por demais vergonhosas que devem ser evitadas de se falar, no verso 12. Olha aí o verso 12. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Não pode haver contradição aqui. Então, obviamente, a preocupação de Paulo é com a forma e o objetivo. É com que forma e objetivo a igreja trata sobre esses temas, ou esses ou outros pecados. Essa é a preocupação de Paulo. Tal conversa dá vida e poder ao pecado ou o expõe, enfraquecendo as trevas ao apresentar a luz. É com isso que Paulo está preocupado. Veja, no verso 13 e 14, ele completa, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Exposição pela luz, por aquilo que é certo. É o que Paulo está dizendo. Mas Paulo, então, está preocupado com a forma como nós o fazemos, como nós consideramos estas realidades. Se estamos, de fato, desejosos de edificar, de ensinar, de ajudar as pessoas a se livrarem do pecado, a se afastarem do pecado e se aproximando do Senhor, ou se simplesmente estamos desejosos de expor as pessoas, de fazê-las sofrer por aquilo que estão cometendo. Pois bem, no verso 4 de Efésios 5, o verso 4 deve ser entendido sob essa luz. Olha o verso 4. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Obscenidade e conversa tola ou brincadeira vulgar não tem lugar entre aqueles cuja tarefa é expor a licença sexual e todas as outras formas de ganância ao evidenciar o Evangelho. Paulo está dizendo, eu vou repetir, obscenidade, conversa tola ou brincadeira vulgar não deve fazer parte da nossa vida. Não deve fazer parte de nossos relacionamentos. Paulo está advertindo no verso 4, contra os pecados da língua, que naturalmente, como já estudamos alguns versos atrás, são pecados do coração. Isso brota do coração. O santo desaprende a associar o bom humor com a linguagem obscena ou brincadeiras imorais. Conversa tola ou conversação torpe não significa humor inocente, mas conversa insensata, que deprecia
o homem, deprecia as pessoas e não edifica ou ministra graça aos que ouvem. Não traz nenhum benefício no Senhor, para o Senhor, às pessoas. Como nós vimos aí no capítulo 4, no verso 29, lembra? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E ele está agora no versículo 4, no capítulo 5, dizendo, nem conversação torpe. Ele está repetindo o seu ensinamento. Então, voltando para o verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Paulo, então, condena a conversação sem propósito de edificar. Pior ainda, aquela que tem o objetivo de sujar, de apodrecer, de evidenciar o pecado. Meu irmão, minha irmã, a sagacidade é uma bênção, mas quando ligada a uma mente imunda ou a um motivo baixo, torna-se uma maldição. Há pessoas perspicazes que podem poluir qualquer conversa com brincadeiras, sempre inconvenientes. Como acostumar-se a achar daquilo que é feio, vergonhoso, imoral, imundo, tolo, leviano, grosseiro, como acostumar-se a achar graça. De que consiste o coração de uma pessoa, sendo do Senhor, que acha graça da imoralidade, que costumeiramente a tem em seus lábios, que não pondera, que não faz nenhum tipo de julgamento, que não exerce nenhum discernimento do que é falado ou do que ouve. Será que há alguma relação com o santo? Há alguma relação com o Senhor? É impressionante como nós perdemos a lucidez, como nós perdemos a sensibilidade, aquilo que nós vimos nos passos e relembramos agora há pouco, tornando insensível. É impressionante isso. Deixa eu exemplificar. Alguns anos atrás, pastoreando outra igreja, estávamos em um retiro com a igreja. Então tinha um momento de brincadeiras, um momento de esquetes, e era sempre um momento engraçado, divertido mesmo, onde nós rimos para valer, sempre muito legal. E então, um certo momento, fui surpreendido com uma esquete sobre homossexuais. Dois rapazes, aliás, um rapaz e um homem casado, assumindo personagens, então, como sendo homossexuais, e falando e agindo, e inclusive, evidenciando pela própria fala a situação deplorável no caso do personagem sendo homossexual. Então, imediatamente eu parei com isso, chamei as pessoas no canto, e depois, no dia seguinte, nós falamos isso para a igreja. Falei, está aí um assunto que não deveria ser motivo de graça. Eu sei, como eu disse no início, na introdução de nossa palavra essa noite, foi dessa forma que os programas de humor inseriram o riso para com os homossexuais, ou para com a prática homossexual, melhor dizendo, achando engraçado e próximo, tornando-o aceitável. Foi dessa forma que mudou-se o pensamento da sociedade. Não é da igreja não, é da sociedade. Mas à luz das Escrituras, este, assim como tantos outros, não é um motivo de graça, de riso, de brincadeira, porque as Escrituras apresentam este pecado, assim como tantos outros, mas este pecado como juízo de Deus sobre os homens e as mulheres. Juízo que provém da rebeldia ao Senhor.
Juízo que revela condenação e consequências seríssimas na vida da pessoa. Como isso pode ser motivo de graça? Como, por exemplo, fazer graça, piada, esquete sobre alguém indo para o inferno. Isso é motivo de graça? Saber que pessoas estão condenadas ao inferno e que perecerão para todo sempre. Ah, desde que eu esteja livre, que se dane o mundo. É esse o tipo de pensamento? Isso convém com quem é santo? Com quem aprende do Evangelho? Como acostumar-se a achar graça? Eu vou repetir, daquilo que é feio, vergonhoso, imoral, imundo, tolo, leviano, grosseiro. Tem que vigiar você. Você tem que vigiar o seu coração. Tem que vigiar as suas práticas, as suas reações, para que isso não aconteça. Aquele que tem a palavra de Deus em seu coração, sempre temperará seu discurso. Vai lutar para isso, porque a graça de Deus no coração redunda em graça nos lábios. Veja só o que o mesmo apóstolo Paulo escreveu, eu vou ler para vocês em Colossenses 3,16. Olha o que ele diz: habite ricamente ou abundantemente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Olha o capítulo 4, verso 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A vossa palavra, a ideia é, seja sempre cheia de graça. Não é a graça de fazer gracejos e de fazer rir, é a graça de Deus como referência para nós. Seja sempre instrumento de edificação para o outro, não de apodrecimento do coração. Por isso, Paulo contrapõe toda a prática imoral com ações de graças. Ele termina o verso 4 dizendo: antes, pelo contrário, quer dizer, contrário a tudo isso, ações de graças. Mas sobre isso eu falarei na próxima pregação. Deixa eu concluir então. Podemos destacar algumas razões para que o apóstolo Paulo iniciasse sua aplicação de ser igreja na relação com a sociedade, exortando ao distanciamento da imoralidade. Como, por exemplo, a autoridade para a tarefa de proclamar o Evangelho. Poderíamos colocar essa como uma das razões. Você precisa ter autoridade. E esta autoridade que vem do Senhor, ela se confirma na sua vida através do seu exemplo de vida, do seu testemunho, da sua maneira de ser, da sua maneira de falar, da sua maneira de se relacionar. Porque se você vai proclamar o Evangelho e você tem uma conduta incoerente com o Evangelho, como as pessoas ouvirão? Ou, aliás, o que elas ouvirão? O que você diz ou o que você vive? Então poderíamos colocar alguns exemplos como este. Mas a razão principal que levou Paulo a começar a sua fala na relação com a sociedade, exortando ao distanciamento da imoralidade, é a de que o namoro com a imoralidade impede o desenvolvimento da santificação. Essa é a razão. Seja nos pensamentos, na fala ou em qualquer tipo de ação, a imoralidade torna a relação com Deus
e o ser igreja, puro disfarce. Um ritual completamente desprovido de vida, sem qualquer sentido de existência. Algo que, inclusive, à luz das Escrituras, quando acontece, é desconsiderado por Deus. Deus não considera, não recebe como culto, não torna a pessoa mais próxima dele. Pelo contrário, é motivo de juízo ou disciplina do Senhor. Isso é algo semelhante à religiosidade observada fora do Evangelho, onde Cristo não se faz presente. Pura demagogia e perda de tempo. Então, tente responder às perguntas entre você e o Senhor. Você namora a imoralidade? Você vive o ser igreja simplesmente segundo o padrão da religiosidade local? Que desperdício. Você mantém as aparências a fim de não ser exposto e rejeitado por algumas pessoas? Se a sua resposta foi não para essas perguntas, amém. Que assim seja, e firme-se ainda mais no Senhor, sendo-lhe próximo. Mas se a sua resposta foi sim, deixa eu lhe dizer que sua aparência exterior engana. E ainda poderá enganar por algum tempo. Mas mesmo que ela engane, o seu coração apodrece. Sua alma está apodrecendo. Está sendo sufocada. E isso tem impedido o progresso da santidade, que exclusivamente é o que lhe aproxima de Deus. Lembre-se do que o autor aos Hebreus escreveu: sem santidade, ninguém verá o Senhor. Absolutamente ninguém. Não vale a pena namorar a imoralidade, a fim de satisfazer os desejos plantados pela natureza pecaminosa, pois além de destruir você e suas relações pessoais, não satisfará a sua alma. Não satisfará você. Meu irmão, minha irmã, o salvo precisa distanciar-se da imoralidade. Essa é a sua forma de cultuar o Senhor. Esta é a sua maneira de adorá-lo. E em muitos momentos de sua vida, só você e o Senhor sabem o que acontece. Como diz um título de um livro que eu já citei algumas vezes, quem é você quando ninguém está olhando? Quando ninguém que você conhece te olha. Mas lembre-se, ninguém que você conhece humanamente pode te olhar, mas o Senhor está lá. Não só olhando você, mas sondando o seu coração. Então nós precisamos, como salvos e santos, adorar ao Senhor, nos distanciando da imoralidade. Feche os seus olhos e responda ao Senhor. E depois nós vamos cantar ao Senhor. Queres de mim,
Senhor. O que queres da minha vida? Qual é o caminho que eu tenho que seguir? Qual é o meu chamado? A minha missão em ti? O que queres da minha casa? Em que sonhos podemos investir? Qual é a história que tu tens escrito para mim, para que essa geração te ouça e também responda: eis-me aqui. Toque em minha vida, toque em minhas mãos, toca em meus lábios, Senhor. Toque em minha casa com o teu Espírito Santo purificador. Toca em meus olhos, toca em meus ouvidos, toca em cada sentido meu, para que as famílias troquem o pecado pela santidade de Deus. O que queres da minha casa? Em que sonhos podemos investir? Qual é a história que tu tens escrito para mim, para que essa geração te ouça e também responda: eis-me aqui. Toque em minha vida, toque em minhas mãos, toca em meus lábios, Senhor. Toque em minha casa com o teu Espírito Santo purificador. Toque em meus olhos, toque em meus ouvidos, toca em cada sentido meu, para que as famílias troquem o pecado pela santidade de Deus. Toque em minha vida, toque em minha casa, toque em tua igreja com tua palavra. Toque em minha vida, toque em minha casa, toca em teus filhos, Senhor, com tua palavra. Toque em minha vida, toque em minhas mãos, toca em meus lábios, Senhor. Toque em minha casa com o teu Espírito Santo purificador. Toca em meus olhos, toca em meus ouvidos, toca em cada sentido meu, para que as famílias troquem o pecado pela santidade de Deus. Pela santidade de Deus. Pela santidade de Deus.